Pessoal, notem também que existe também outro processo acontecendo juntamente com a passagem dos elétrons que vieram do NADH e do FADH2. Então, esse NADH e FADH2, né? Esse NADH, ele veio das reações de óxido-redução, descarboxilação oxidativa, né? Desidrogenação da glicólise, descarboxilação oxidativa do piruvato, né? Da glicose veio citosol. O da descarboxilação oxidativa do piruvato veio da matriz mitocondrial, né, pela descarboxilação do piruvato acetil-CoA, e também veio das reações de desidrogenação do ciclo do ácido cítrico. O FADH2, ele veio da reação da succinato desidrogenase, que oxida o succinato a fumarato, ok? Então, compartimentos, alguns NADHs vieram, por exemplo, de compartimentos celulares diferentes, que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Então, esses elétrons são passados até o oxigênio molecular, até ele se tornar água, né? Juntamente com 4 prótons. Mas há concomitantemente esse processo de transporte ou bombeamento de prótons para, né, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar ou o espaço intermembranas. Vamos lembrar que a mitocôndria é uma organela subcelular, né, que é formada a partir de duas bicamadas lipídicas, tá? E essas bicamadas lipídicas apresentam composições diferentes, distintas, e existem então duas membranas então que vão revestir a matriz mitocondrial, né? A membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Entre essas duas membranas existe também um espaço intermembranar, que, como nós podemos ver, pela atividade dos complexos 1, 3 e 4, será um espaço intermembranas com altíssima concentração, né? Uma alta concentração de íons próton, ou seja, ele é um espaço ácido. Dessa forma, ele, além de ser um espaço com alta concentração de H+, né, o que faz com que o pH seja bastante baixo, ocorre também que os íons H+ apresentam carga positiva, fazendo que ocorra, então, uma diferença de cargas entre esse espaço entre membranas e essa região próxima dos complexos, que será pobre, relativamente pobre de prótons, pois esses prótons estão sendo translocados para o espaço intermembranar. Então, são dois processos que ocorrem juntos. A, a translocação de elétrons das coenzimas reduzidas para o oxigênio molecular, transformando, então, com mais 4 prótons em água, e a translocação de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Dessa forma, então, antes de nós retomarmos a questão desse transporte de prótons, nós precisamos explicar também como que o NADH, né, o NAD reduzido do citosol, ele é passado, né, para dentro da matriz mitocondrial para que ele possa, então, doar seus elétrons para a cadeia de transporte de elétrons. Na verdade, não ocorre o transporte de NADH. O que ocorre é, na verdade, o transporte dos elétrons, ok? Dos elétrons e, parcialmente, também de prótons. Então, existem dois sistemas, basicamente, né, em organismos, de modo geral, né, em procariotos e eucariotos. Aqui nós temos dois sistemas também que funcionam de forma diferente e estão presentes em mamíferos, que são chamados de sistemas de transporte de elétrons do NADH, ou também sistemas de lançadeiras de elétrons desses NADH, que vieram, por exemplo, da via glicolítica. Então, as moléculas de NADH irão, né, e mais H+, irão doar seus elétrons para o oxalacetato. E aí, então, o oxalacetato, esse alfa-cetoácido, será convertido no malato, né? Então, é a reação, basicamente a reação reversa que ocorre na última etapa, na oitava etapa do ciclo de Krebs. Só que aqui ocorre no espaço intermembranar. Então, o malato, esse sim é capaz de então, ser transportado para o interior da matriz mitocondrial.
E quando é transportado, necessariamente ocorre um transporte conjunto de outro alfa-cetoácido conhecido, que é o alfa-cetoglutarato, concomitantemente, né, com o transporte para o interior da matriz do malato. O alfa-cetoglutarato, então, é utilizado em uma outra reação também para a geração desse oxalacetato. Então, voltando aqui ao malato, o malato, então, no interior da mitocôndria, né, da matriz mitocondrial, ele pode, então, novamente receber o NAD+, e ser oxidado novamente ao oxalacetato, tá? Que pode, então, pode seguir, na verdade, aqui dois caminhos, né? Ou seguir esse caminho no qual ele encontra com o glutamato, numa reação dita de transaminação, em que o glutamato ele se transforma no alfa-cetoglutarato e o oxalacetato ele se converte em aspartato, ou seja, de um aminoácido para um alfa-cetoácido, de um alfa-cetoácido para um aminoácido. E aí, então, ocorre também outro transporte conjunto, né? O transporte do glutamato, que vem do espaço intermembranar, com o aspartato, que vem da matriz para o espaço intermembranar. Então, o aspartato aqui no espaço intermembranas, ele pode então reagir com esse alfa-cetoácido, esse alfa-glutarato, que veio no primeiro processo com o malato de transporte. E então o alfa-glutarato, ele então é convertido aqui em glutamato no processo reverso do que acontece no interior da matriz mitocondrial. Bom, mas o que nos interessa aqui no caso, de fato, são os elétrons, né? No caso, os elétrons que vieram desse NADH do citosol, né? Resultante do processo de oxirredução da glicólise. Então, nós temos que os elétrons mais o próton, um próton do NADH, ele então será passado para o NAD+, do interior da matriz mitocondrial. Vejam então que não ocorre a saída de NAD+, da mitocôndria, da matriz mitocondrial para o citosol, né? E nem o reverso. O que é transportado é somente o que são transportados são somente os elétrons e prótons, tá? A partir de intermediários orgânicos distintos, né? Intermediários de Krebs, por exemplo, como malato alfa-cetoglutarato, né? Que participam em um cotransporte, e dois aminoácidos que participam também de um cotransporte, que irão então atuar em duas reações, né, idênticas, mas reversas de transaminação. Esse é o principal processo de transporte dos elétrons do NAD da glicólise para dentro da matriz mitocondrial, né, em eucariotos. E existe também um outro processo que acontece em alguns tecidos, né, específicos, como, por exemplo, os tecidos dos rins, né, os tecidos que formam os órgãos dos rins, por exemplo, tecido renal, em que não acontece essa lançadeira, no caso, a partir de malato e aspartato, que é o nome dessa lançadeira especificamente, a lançadeira malato e aspartato. Mas existe uma outra lançadeira chamada de lançadeira glicerol 3-fosfato, né? Que é outro sistema de transporte dos elétrons e também de prótons do NADH advindo da via glicolítica. O NADH, então, da via glicolítica, ele então irá doar seus elétrons e prótons para a dihidroxicetona-fosfato, lembrem dela, né, que ela é um intermediário da via glicolítica, né, que é convertida em gliceraldeído 3-fosfato para a continuidade da via glicolítica. E essa dihidroxicetona-fosfato, ela é então convertida, né, reduzida a glicerol 3-fosfato, ok? E esse glicerol 3-fosfato, então, ainda no espaço intermembranar, né, ou espaço intermembranas, ele é reconvertido, né, por uma proteína, uma enzima associada à membrana interna da mitocôndria, né, a dihidroxicetona-fosfato, a partir do cofator, do grupo prostético FAD, que é então convertido na sua forma reduzida de FADH2. Como o FADH2, então, ele pode doar seus elétrons e também prótons para a ubiquinona, né? Nesse Qzinho que representa a ubiquinona, que irá então receber esses elétrons e prótons e aí então ser capaz de passar para o complexo 3, que estaria no passo seguinte, justamente pois apresenta um potencial de redução maior do que a ubiquinona, ok? Então notem que existe o sistema de lançadeira
denominado lançadeira malato e aspartato, ok? Porque o malato entra e o aspartato sai para que ocorra o transporte de elétrons e prótons para dentro, né, do citosol para a matriz mitocondrial, para dentro da mitocôndria. E o sistema de lançadeira, no caso, glicerol 3-fosfato, né? Notem que nesse processo o NADH não é necessariamente passado por uma proteína ligada à membrana interna da mitocôndria. Então ele pode simplesmente doar seus elétrons para o complexo 1. Agora, nesse sistema glicerol 3-fosfato, os elétrons são passados para uma proteína também presente na membrana interna. Ou seja, ele não passa pelo complexo 1. Qual que é a diferença que isso faz, no caso? O saldo de elétrons posterior a essa passagem, né? Pois aqui, passando os seus elétrons para o complexo 1, ocorre maior bombeamento de prótons pelas proteínas, né? Os complexos da cadeia de transporte de elétrons. Enquanto que aqui haverá menos transporte de prótons. Vamos retomar isso aqui mais adiante. Bom, então nós falamos lá atrás, né, nos slides anteriores, que o complexo 1, 3 e 4 funcionam como bombas de prótons, né? Eles transportam prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, né? E isso produz, então, um gradiente químico representado pelo baixo pH, né? Pelo acúmulo de H+, que torna o meio acídico, né? E aí forma um gradiente químico, porque existe uma diferença de pH, né? Se aqui ocorre uma riqueza de H+, aqui ocorre uma pobreza de H+, né? E, consequentemente, uma riqueza de OH-, né? Pois justamente esses H+ podem ter vindo principalmente de moléculas de água que foram ionizadas. E também existe a formação de um gradiente, né? Elétrico, no caso, porque existe a presença de cargas positivas nesses íons, o que faz então que ocorra um acúmulo de cargas positivas deste lado da membrana, né, no espaço de membranas, e um acúmulo de cargas negativas nessa parte da membrana, né, na matriz mitocondrial. Então, notem que os dois gradientes, o que seria então um gradiente, né, para deixar bem claro? É a diferença, uma diferença crescente, né, bem próximo da matriz, da membrana interna, pela face do espaço de membranas, ocorre realmente uma maior concentração. Enquanto que aqui, bem próximo da matriz mitocondrial, né, nessa parte da membrana, ocorre uma maior concentração também de OH-. Então, existe uma diferença e uma diferença gradiente, uma diferença crescente, né, variável. E aí isso promove um acúmulo de energia química baseada em espécies químicas, né? H+ e OH-, e um acúmulo de energia elétrica, carga positiva e carga negativa. Essa energia é dita energia eletroquímica, né? Que é formada a partir desse bombeamento de prótons pelo complexo 1, 2, 3 e 4, né? Que funcionam também, além de transportar elétrons pelos sistemas, né, a partir de uma hierarquia de potenciais de redução para o oxigênio molecular, também transportam prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, né? Então, como eu falei, existem dois componentes, um componente elétrico e um componente químico. O elétrico é a separação de cargas positivas e negativas e o químico é a diferença de pH. Então, essa será a energia. A energia que é necessária para que ocorra a fosforilação do ADP a ATP, né? Ou também denominado esse processo de fosforilação oxidativa, é devido à presença, né, da energia eletroquímica que é gerada a partir do bombeamento de prótons. É essa energia que é abastecida pelo transporte de elétrons, né, que é utilizada para a fosforilação do ADP a ATP. Resta-nos saber agora quem é responsável por esse processo de fosforilação.